Agora nós vamos para mais uma aula do Aprender Sempre de Língua Portuguesa, aula 4, conhecendo algumas palavras novas. O que vamos aprender? Nesta aula vocês conhecerão novas palavras e seus significados por meio da leitura do texto. Atualmente é difícil imaginar como seria a vida sem internet, não é mesmo? Mas a internet é uma inovação moderna. No Brasil, ela começou a popularizar-se em meados dos anos 80, ou seja, há pouquíssimo tempo. Você consegue imaginar como as pessoas procuravam o significado das palavras desconhecidas antes da internet? Vamos ler o trecho de uma fábula de Monteiro Lobato para pensarmos sobre as palavras destacadas. O orgulhoso. Era um jequitibá enorme, o mais importante da floresta, mas orgulhoso e gabola. Fazia pouco das árvores menores e ria-se com desprezo das plantinhas humildes. Vendo a seus pés uma tábua, disse: Que triste vida levas, tão pequena sempre à beira d'água, vivendo entre saracuras e rãs. Qualquer ventinho te dobra, um tizil que pôs a tua haste já te verga que nem bodoque. Que diferença entre nós! A minha copada chega às nuvens e as minhas folhas tapam o sol. Quando ronca a tempestade, rio-me dos ventos, divirto-me a cá do alto a ver os teus apuros. Fonte Monteiro Lobato, Fábulas. Essa foi escrita em 1922. José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu em 19 de abril de 1882 em Taubaté, São Paulo. Morreu aos 66 anos, escreveu muitos livros, cerca de metade deles para o público infantil. Sua obra mais famosa é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Acredito que todo mundo aqui conhece, né? Essa informação foi tirada da Wikipédia. E agora vamos ao que a atividade pede. Você acredita que seja possível entender o significado das palavras pelo contexto da história? Será que a gente pode descobrir o que a palavra quer dizer só olhando ali na história? Sim ou não? Vamos levantar algumas hipóteses? Volte ao texto e escreva o que você acredita que possa significar gabola. De acordo com o texto, o que será que quer dizer gabola? E tábua? E saracura? E tizil? E bodoque? Então, olha lá, ó, pelo texto. Mais orgulhoso e gabola. E aí, o que será que pode ser? Vendo a seus pés uma tábua, disse: Vivendo entre saracuras e rãs. Te verga que nem bodoque, um tizil que pouse na sua haste. Então, prestando atenção aí, o que será que quer dizer cada uma das palavras? Aqui nessa parte, vocês vão colocar o que vocês acham que é, tá bom? De acordo com o que vocês leram no texto, o que pode ser essas palavras. Vai anotando direitinho. Porque olha lá, na pergunta de número 2, nós temos o significado das palavras. Agora, vamos ler os verbetes abaixo para verificar o significado das palavras apresentadas no texto, conforme elas aparecem no dicionário. Bodoque é um artigo, armamento, bala de barro que se dispara com besta. Artigo, armamento, arco para atirar flechas ou balas de barro. E 3, no Brasil, é uma atiradeira. Na história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quem tem um bodoque é o menino do sítio, e bodoque é o mesmo que estilingue, tá certo? Então, se alguém aí pediu ajuda do pai e da mãe aí, o pai ou a mãe falou estilingue, também acertou. Saracura. O significado da botânica é uma planta bignoniácea do Brasil. O segundo significado da ornitologia é a designação dada a várias espécies de aves aquáticas da família dos halídeos, pernaltas, macrodáctilas e sem membranas natatórias entre os dedos encontradas no Brasil. Então, a saracura é um bichinho, né? Então, se alguém colocou lá, por exemplo, bicho,
ou um tipo de bicho, acertou. E gabola? Gabola é um adjetivo que ou quem exibe valentias falsas ou exageradas. Então, ele é muito gabola, é uma pessoa que fica se gabando o tempo inteiro, né? Eu sou bonzão. Então, esse é o famoso gabola. E tábua é uma planta herbácea do gênero Tifa, da família das tifáceas, de cujo caule se fazem esteiras. É uma planta faceolácea que dá flores em corimbos. Ela é uma planta que dá na beira de rio, beira de água, né? Então é uma planta, se vocês colocaram aí que era uma planta, acertaram. Vamos lá então, depois de ver os significados das palavras, os significados corretos, vamos responder no caderno. Então vai copiar a pergunta e vai responder no caderno. O que indicam os números abaixo do termo em destaque? Então, em cada palavra tem uns números, né? O que esses números significam? Eu lembro que na semana passada eu expliquei o que quer dizer cada um desses números. Por que aparece ali, né? 1, 2, tem palavrinha que tem 3. O que quer dizer isso? Letra B. Como são organizadas as palavras no dicionário? E aí, quem lembra? É colocada lá, todas as palavras difíceis são colocadas juntas. Ou elas têm uma ordem. Que ordem é essa? Vai colocar aqui para mim. Letra C. Volte ao texto e diga qual dos dois significados do termo saracura pode ser atribuído ao que está no texto. Por quê? Aqui, quando a gente lê o significado, o saracura poderia ser um bichinho ou um tipo de planta. Mas, de acordo com o texto do Monteiro Lobato, é um bichinho ou é um tipo de planta? Por quê? Por que você chegou a essa conclusão? E perguntinha da letra D. Você conseguiu acertar o significado de todas elas? De todas as palavras? Por que você conseguiu? Se não conseguiu de todos, pode falar a verdade. Ah, consegui de um, não consegui. Por quê? Quem não conseguiu, talvez porque não conhecesse, né? Então, vai justificar aí, ou porque conseguiu, ou porque não conseguiu. Quem conseguiu e usou a ajuda da mãe, do pai, da vovó, vai colocar lá. E a última atividade, letra E. A palavra tizil não foi encontrada nesse dicionário online. Vamos voltar ao texto e ler novamente o trecho em que ele aparece. Qual significado ela pode ter? E aí, o que será que é tizil? Não foi encontrada essa palavra. De acordo com o texto, o que pode ser? Porque fala que o tizil, ele pousou em cima da tábua, né? O que será que é essa palavra? Pensa aí, escreve para mim.